Eu vou estar falando agora sobre a segunda lei sistêmica, que é a hierarquia e a ordem, porque o primeiro vídeo estava ficando muito grande. A gente vai estar falando de ordem de chegada. Quem veio antes, ele tem a precedência. E é simplesmente por ter chegado primeiro, né? É como a história, né, do primeiro filho primogênito. O erro mais devastador na nossa vida adulta é quando os filhos tentam inverter essa ordem e tentam virar os pais dos próprios pais. O filho que sustenta os pais não pelo prazer da generosidade, mas por aquela arrogância de achar que os pais são incapazes, são coitados, né, de assumir aquele lugar. Então, ele acaba assumindo o controle da vida deles e, misteriosamente, a própria empresa ou a carreira para de crescer. E acontece muita exaustão por conta disso, né? A sensação de carregar um peso muito maior nas costas. Essa parentificação, ela mantém o nosso sistema nervoso em estado de alerta. Então, a gente tá em alerta sempre. Sempre carregando muito mais do que a gente realmente precisa carregar. Então, deixar o que é dos nossos pais, principalmente aqueles que vieram antes, o que é deles com eles. É claro que a gente aprende e tudo aquilo que a gente aprende, nós vamos ensinar aos nossos filhos, mas a gente não pode querer tomar o lugar dos nossos pais e serem pais dos pais. Para essa situação, a gente sempre precisa identificar que eu sou o pequeno. Eles são os grandes, eles vieram primeiro. Aquele que veio primeiro é o precedente, entendeu? Ele veio primeiro, vocês dão e eu recebo. Eu acho que não vai ficar muito grande, então já vou colocar aqui a terceira lei sistêmica, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, né? É como uma balança. Então, do mesmo tanto que a gente dá, normalmente a gente precisa receber. E isso tem relação muito profunda com a lei hermética. Essa lei, ela vem muito como uma justiça nas trocas. E aqui a regra ela se divide em duas dinâmicas diferentes. Ou seja, nós vamos ter opções entre o equilíbrio entre iguais e o equilíbrio entre hierarquias. Por exemplo, entre os casais, são duas pessoas adultas. Sabe quando você dá demais sem deixar o outro retribuir? Você acaba se tornando mãe ou pai do outro. Ou seja, quando nós somos adultos, não tem essa posição em que um precisa dar mais do que o outro. Ambos precisam dar igualmente. E isso acontece tanto em partes boas, positivas, e tanto em partes ruins e negativas. Até mesmo quando um parceiro, um sócio, né, que ele faz praticamente 90% do negócio e ele acaba cobrando o mesmo valor daquele que não faz nada, aquela relação, aquela parceria, ela vai acabar se esgotando. Porque vai haver um acúmulo de raiva, né? Vai haver um acúmulo de sentimento de que você não tá sendo justo ali, né? Aquela relação de trabalho não tá sendo justa. E isso acaba se desfazendo depois. A única relação que não tem como nós pagarmos de volta é a relação entre pais e filhos. Ou seja, é como se fosse uma nascente. Não tem como a água voltar para a fonte. Então, a gente pega aquilo que nós recebemos dos nossos pais e entregamos, deixamos ela ir para frente. Então, a gente coloca, né, tudo aquilo que a gente recebeu, aquela dádiva da vida dos nossos pais, e entrega nas nossas artes, no nosso trabalho, nas nossas relações, no nosso dinheiro. A gente faz mais dinheiro no nosso futuro, principalmente nos nossos filhos. A única relação que não tem como ter o equilíbrio é essa de hierarquia entre pais e filhos. Porque nós damos como pais, né, muito mais do que aquilo que os filhos podem retornar pra gente. Normal da vida, né? Os pais em si têm
essa força e essa responsabilidade de entregar muito mais para os filhos do que os filhos entregar para os pais. É claro que depois, né, na velhice, quando eles estiverem idosos, os filhos podem sim cuidar e vão retribuir aquilo, aquele amor, aquele carinho, aquele cuidado que os pais tiveram com eles, mas não tem como equilibrar de uma forma justa tudo aquilo, aquele tempo que os pais entregaram aos filhos. Essas 3 leis, né, elas não são teorias morais, elas são a física invisível da nossa vida. E quando uma delas está fora do lugar, né, quando algo não está correndo de uma forma funcional, a gente percebe isso no nosso corpo, a gente percebe isso nas relações familiares, afetivas, né, com os nossos amigos e tudo, e até mesmo no nosso bolso. E eu trago aqui para vocês, né, o que eu procuro não ensinar como professora, mas trazer um pouco do conhecimento que eu busco, que eu acho interessante, é porque antes de vir passar aqui para vocês, né, primeiramente, eu passei por um meu filtro. Eu passei, coloquei na prática isso, né? Não são apenas teorias que eu vi num livro e que eu tô trazendo aqui para vocês. Eu aplico realmente na minha vida, eu vivencio isso e eu repasso para vocês aquilo que eu realmente acho que é interessante, que abre os olhos, né, para novas possibilidades na nossa vida.